Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação: Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Salve, salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. Boa tarde, querida mãe, boa tarde, ouvintes, boa tarde, amigos. No ar, mais uma vez, pela sua Rádio 9 de Julho, programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso sempre amigo Padre Aldo Lima, na mesa de São Marcelo Prado, que por esses dias vai fazer aniversário. Vamos deixar mais ou menos o presente acertado para mandar. Depois a gente manda o endereço para que vocês mandem, tá? Não fique preocupado. De carro para cima ele recebe qualquer coisa. Como você pode participar do nosso programa? É muito simples, muito simples. Entre através do telefone, melhor dizendo, ligue o telefone, 11 São Paulo, 3932-1600, 3932-1600, onde a Aida, minha esposa, estará recebendo você com todo amor e carinho. Hoje, não esqueça de mandar e de indicar o número do seu telefone. Vamos ter o sorteio de um lindo livro. O livro que está aqui ao meu lado, o tema dele, Um Mês em Oração pela Família. Um Mês em Oração pela Família, da editora Paulina. 11 que é Paulo, 983-9681. Pode ainda escrever para a gente através do e-mail família, fonte de amor e vida, arroba, esse arroba é aquele azinho com aquela perninha por cima, radio9dejulho.com.br. Esse 9 da Rádio 9 de Julho é numeral 9, não é para escrever 9 não, numeral 9, radio9dejulho.com.br. Você pode ainda através das redes sociais entrar em contato com a gente pelo facebook.com/família, fonte de amor e vida, facebook.com/família/fonte de amor e vida. E se preferir ainda, pode nos escrever através da caixa postal 80115, 80115. Não se esqueça de colocar o CEP 031 95 970, 031 95 970. Mande seus pedidos de oração, agradecimentos, elogios, críticas, sugestões de temas para os próximos programas. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês quiserem ainda buscar algum programa anterior, não se esqueça, entre no Google que você vai procurar, ou então entre direto no YouTube, youtube.com.br, e lá você procure Família, Fonte de Amor e Vida, que quase todos os nossos programas estão pendurados bonitinhos, bonitinhos. Agora, com a sua licença, para chegar até você, para se aproximar mais de você, para adentrar ao seu carro, no seu local de trabalho, na sua residência, para que estejamos juntos. Nós temos que ressaltar sempre aquela afirmação bíblica de Mateus 18:20, que diz o seguinte: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Deus, Deus estará presente. Por isso, meu amigo, nós vamos convidar o nosso amigo Padre Aldo Lima para que faça a invocação do Divino Espírito Santo, para que ele esteja sempre e principalmente agora conosco. Prezados ouvintes da Rádio 9 de Julho, em primeiro lugar gostaria de já desejar a vocês uma Semana Santa produtiva para a vossa espiritualidade, para as vossas famílias, para as suas casas, que seguir os passos de Jesus seja de fato um aderir ao seu projeto de vida. Queremos invocar o Espírito Santo de Deus nesta tarde, neste momento, para que de fato esta catequese sobre a família seja derramada em seus corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caros ouvintes, então vamos agora apresentar para vocês o tema desta tarde. Família, célula da sociedade. É sobre este caminho que neste espaço aí de pouco menos de uma hora nós queremos conversar e falar, é claro, sempre a partir desta bela exortação do Papa Francisco, Amoris Laetitia. E conosco aqui nesta tarde, aqui nos estúdios da Rádio 9 de Julho, ao vivo, o casal Fabiano e Ângela. Então vamos tratar deste assunto, como que a família é a célula da sociedade e como ser uma célula com saúde, produtiva, construtiva, edificadora da vida em sociedade. Então nós vamos já entregar aqui a palavra ao Fabiano para que comece a discorrer, a formular essa nossa catequese, a construir este tema, como que a família pode ser uma célula, parte deste corpo construtor de uma sociedade voltada para Deus, para o bem, para a justiça, para a edificação do ser humano. Boa tarde, Padre Aldo, boa tarde, Rubens, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho, do nosso programa. Eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre um dos mandamentos de Deus, né? Como o próprio Senhor Jesus nos lembrou, a força desse mandamento de Deus. O apóstolo ensina: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é isso que é justo. Honra pai e mãe, tal é o primeiro mandamento, com uma promessa para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a terra. Isso está em Efésios 6, versículos de 1 a 13. Quando a gente fala em família, célula da sociedade, esse é um assunto muito amplo, é muito grande, porque cabem muitas coisas aqui dentro, e então assim, tem muitas direções que a gente pode tomar para falar desse tema. Só que aqui a gente vai usar como base alguns documentos da Igreja, que é a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, que é um dos nossos guias aqui do nosso programa. A gente vai falar um pouquinho também do Catecismo da Igreja Católica e de um documento que já foi escrito há algum tempo pelo Papa São João Paulo II, que também é uma exortação apostólica, que é a Familiaris Consortio. Ela foi escrita em 1981, ou seja, já faz mais de 30 anos que ela foi escrita. E quando eu estava procurando, estudando sobre o tema, eu vi que muita coisa que fala lá é atual. É praticamente igual que a gente vive hoje, né? Lógico, dentro de uma dinâmica diferente, mas é muito parecido com o que a gente vive hoje. E nós também vamos usar um pouco da nossa experiência de família e do que vemos nas comunidades que já participamos e que trabalhamos hoje. Então, assim, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele instituiu a família humana. E quando a família humana está unida em matrimônio e forma com seus filhos a família cristã. A família cristã, ela constitui uma revelação e uma realização eclesial, onde a gente pode dizer que ela é uma comunidade de fé, é uma comunidade de esperança que nós podemos chamar de igreja doméstica. Uma outra coisa assim, vocês vão perceber que muita coisa que a gente vai falar aqui já foram falados em outros temas do programa. Então, o que a gente está falando hoje é uma continuação de tudo que já vem sendo dito há algum tempo, né? A família cristã, ela é uma comunhão de pessoas. A imagem da comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa família que é o reflexo da criação do Pai, é um reflexo da sua obra criadora, né? A oração cotidiana, a leitura da palavra de Deus fortalece a caridade na família, onde tudo isso transforma a família em um agente evangelizador e missionário, que é uma das missões da família, ser um agente evangelizador e missionário.
Fabiano, eu gostaria de voltar um pouquinho lá àquela premissa, o ponto que você iniciou, fundamentando aí sempre nosso programa fundamentado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo lá aos Efésios falando de obediência, né? A honra ao pai, honra à mãe, que é um mandamento da lei de Deus. E Paulo diz que realizando isto, Paulo, portanto, firmado na lei judaica, ele traz este mandamento, esta base, dizendo que a partir da obediência do pai e da mãe, a promessa de Deus é felicidade, é vida longa sobre a terra. Eu gostaria de atualizar este mandamento dizendo o seguinte: o que significa obedecer? Aliás, é uma palavra que me parece em crise no seio das famílias, que nós precisamos recuperar. Porque obedecer requer muitos elementos aí que a gente pode aplicar na nossa vida. Obedecer às cegas, obedecer é respeitar a autoridade do pai e da mãe, obedecer é cumprir alguma tarefa, porque eu não sei o que é, eu só obedeço. O que significa obediência hoje nas famílias? O que é ser um filho obediente? O que é transmitir obediência a um filho hoje? Como é que a gente pode trabalhar de um modo positivo a questão da obediência, já que esta promessa bela que diz o apóstolo, na obediência aos pais, na honra aos pais, a vida longa, a felicidade será uma constante na nossa vida. Padre, eu vejo, assim, eu vou dar exemplo que eu vejo na minha casa do que eu passei com os meus pais. Eu vejo também hoje na sociedade, né? Existe uma crise de autoridade dentro das famílias. Porque hoje, quer queira, quer não, as famílias, elas têm, assim, muitas vezes, o pai trabalha, a mãe trabalha, não tem tempo de ficar com os filhos. Aí, por medo de chamar a atenção do filho, porque ele já tem aquela culpa de não dar atenção aos filhos, de não ter tempo para eles vão e dão tudo, inclusive isso. Eles passam a ser amigos dos filhos e deixam de ser pais. Espécie de compensação. Exatamente, uma compensação. Isso eu vejo muito, isso eu vejo assim, com amigos do trabalho, isso eu vejo na minha família, assim, pessoas da minha família, amigos, e isso é ruim. Porque as crianças, elas crescem sem ter noção de hierarquia e autoridade. E isso é muito ruim. E isso faz as crianças, que vão virar adolescentes, deixarem de ser pessoas que acreditam. Acreditam não. Eu não digo que as crianças, os jovens, os filhos, têm que ser cegamente orientados pelos pais. Eles não têm que questionar. Eles têm que questionar. Mas eles têm que saber que os pais, eles já viveram aquilo, já viveram há mais tempo, tem outras experiências que muitas vezes aquilo que a gente fala para os filhos, eles não acreditam. Aí passa um dia, uma semana, um mês, um ano, acontece, ele vai lembrar, meu pai me falou aquilo. Ângela, eu vou perguntar a Ângela, que a Ângela não falou ainda, mas ela vai ter espaço, mas eu gostaria ainda de insistir nessa questão da obediência, que eu acho que é um desafio para todos os pais que nos escutam, como transmitir uma obediência afetuosa dentro de uma família. Porque a gente pode, o pai e a mãe podem tomar para si o papel que lhe cabe de gestor da casa, de chefe da casa, de referência dentro da casa, ok? Tudo isso pode ser feito de um modo atrapalhado e muito até grosseiro, muitas vezes, em nome desta hierarquia. Mas como transmitir isto, deixar claro para um filho, para uma filha, mas de um modo afetuoso, de um modo compreensivo, de um modo claro? Como é que isso pode ser trabalhado no cotidiano? Boa tarde a todos, boa tarde, Padre Aldo. Eu falo também da mesma forma que o Fabiano falou, da nossa experiência como família, como pai, mãe. Eu sempre acreditei que amor com amor se paga. Se você quiser ter um filho obediente, você tem que ensinar ele a amar. Ele tem que saber amar no sentido amplo da palavra, amar ao próximo, amar aquela, não só amar, eu amo meu pai, amo minha mãe, amo minha família e acabou, não. Ele tem que saber
o que é o amor, ele tem que ver o que é a vida. Então nós mostramos muito isso para nossa filha, em diversos aspectos. Aspectos culturais, porque ela vai para uma escola, das dificuldades humanas, a gente não mostra só as coisas lindas, é o príncipe encantado, que hoje é o que mais se fala, a mãe quer ver a filha, minha princesa, ela é minha princesa, mas ela tem a certeza de que, além de tudo isso, ela é uma criança extremamente carinhosa, mas ela sempre teve Deus na vida. Desde pequenininha, nós sempre levamos ela sempre gostou. Tanto que ela tem amigos, ela tem as pessoas, os amigos da igreja, ela sempre foi uma coisa assim que ela... Então eu acho que o amor, acima de tudo, ela viu isso como exemplo nosso, de estarmos sempre engajados, fazendo os trabalhos voluntários, e dela ver nós mesmos dentro de casa. Uma vez ela me perguntou, eu achei muito engraçado, porque ela quando pequenininha, era birrenta, às vezes nós entrávamos no elevador, ela não queria cumprimentar as pessoas, aí eu falava assim, Ana Clara, bom dia, né? Aí ela olhava assim, bom dia, fazia assim uma carinha, mas as pessoas riam, porque viam. Então ela sempre foi acostumada, era bom dia, obrigada, aquelas palavras mágicas, né? Que as crianças têm que saber, e isso vai do pai e da mãe insistir. Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade, em qualquer lugar que ela chega, ela é super benquista, porque as pessoas olham para ela e veem que ela é uma menina, apesar de tudo, uma menina extremamente educada. Ela não me faz passar vergonha em nenhum lugar. Ok, então vamos dar mais um passo, Ângela. Sim. Agora o Fabiano introduzir o nosso programa dizendo das fontes, né? Tem uma... Isso, aí a gente vai falar no catecismo Isso, da porque igreja. tem até uma palavrinha aí que os ouvintes certamente ouviu, mas é claro, não é da nossa língua, ninguém tem a obrigação de pronunciar corretamente. Mas como Letícia é consórcio, o T-I-O, as vogais depois do T no latim, tem um outro som. Então, familiares, consórcio. Ok, mas agora nós vamos ficar então no catecismo, sobre esta célula, sobre esta família que se organiza, que conteúdo o catecismo da igreja nos apresenta. No catecismo da Igreja Católica, isso nós vamos falar que foi no parágrafo 2206, temos a seguinte referência sobre a vida em família, como ela se constitui. As relações no seio da família comportam uma afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses que vem sobretudo do respeito entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar a comunhão das almas, o comum acordo dos esposos e a diligente cooperação dos pais na educação dos filhos. Quando falamos em célula da sociedade, podemos dizer que a família é o menor nível organizado dentro de uma comunidade. A família onde a vida social começa, é onde homem e mulher são chamados ao dom do amor, ao dom da vida. Dentro da família é onde temos e recebemos os primeiros sinais de amor, que é aquilo que nós já falamos, né? Pelo menos é o que deveria ser, né? De preocupação entre as pessoas, onde todos se preocupam uns com os outros, onde as crianças têm os primeiros ensinamentos sobre valores morais, sobre como se vive em sociedade, que ela não é um ser só, que ela não é o centro do mundo, o centro das atenções, ela vive com outras pessoas que têm outros sentimentos e aprende a se respeitar, principalmente os mais velhos, e aprende sobre hierarquia. É um dos primeiros ensinamentos que nós podemos dar aos nossos filhos. Em tudo isso que já falamos até agora, família é ou deveria ser uma escola onde todos devem aprender a se ajudar mutuamente entre si. Ajudar os jovens, os idosos, os doentes ou os incapacitados. Em vários momentos, os membros dessas famílias não se encontram em condições de se ajudarem e necessitam de outras famílias, de outras pessoas. Que um lugar, com certeza, que nós achamos e que muitas pessoas são a igreja. A igreja nas comunidades, quando você faz encontros, você conhece outras vidas, você vê que
o que é realmente viver em sociedade. Ok, então vejamos a proposta deste programa. Estou sempre recordando, porque esses casais que vêm aqui num domingo à tarde ao vivo, aqui nos estúdios da 9 de Julho, não é para passear, nem porque eles não têm o que fazer, e o padre muito menos. Nossa missão é esta, de propor, de recordar, de trazer aquilo que muitas vezes está no submundo, ou escondido, abafado, no meio de tantas famílias. Resgatar os valores. Muitas vezes as famílias que são células adoecidas. Então a missão desse programa é de fato injetar saúde, injetar vida. Como você disse, de fato, a igreja é este espaço, né? Esta é uma proposta no meio da sociedade, onde as pessoas devem buscar a saúde para a sua família, a grandeza para a sua família, portanto, recuperar valores, formar bem os seus filhos. Mas nós queremos continuar nosso programa também refletindo sobre a família, e agora nós temos uma voz cantando para a gente. Ângela, anuncie esta voz para ajudar na nossa meditação. Agora nós vamos ouvir a música Família de Amor, com o Padre Aguinaldo José e Cantores de Deus. Nossa casa seja um lar feliz, que nela morem o perdão e a fraternidade, que dentro dela Deus ocupe o primeiro lugar, e o amor ao próximo comece ali a se concretizar. Que a nossa família seja uma família de amor, que a nossa casa seja a morada do Salvador, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor. Que a nossa casa seja a morada do Salvador, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor. Que entre os pais nunca cesse a fidelidade, que entre os filhos sempre exista caridade, paciência entre os filhos da união. Que a nossa família seja uma família de amor, que a nossa casa seja a morada do Salvador, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor. Que os filhos compreendam a vida dos pais, que os pais compreendam a vida dos filhos, que eles se abracem e possam juntos se aquecer, e seus corações sejam um só a bater. Que a nossa família seja uma família de amor, que a nossa casa seja a morada do Salvador, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e Casais Amigos.
15 horas 26 minutos em São Paulo. O nosso programa já está na metade, Padre Aldo. O que a gente faz com tanta coisa para falar? Vamos alargar. Se você, meu amigo, quiser participar do nosso programa, ligue para o 3932-1600, 3932-1600, onde a Aida vai te atender. E não se esqueça que hoje tem o sorteio de um livro maravilhoso, Um Mês em Oração pela Família. Olha que diz bem respeito ao nosso tema também. Estamos falando de família como célula da sociedade. É um livro da Editoras Paulino. Quero anunciar aqui, Padre Aldo, os ganhadores, das pessoas que participaram da cesta de Páscoa, que nós fizemos a abertura hoje. E a cesta de número, deixa eu ver onde puseram o número aqui, acho que esconderam. Cesta de número 1, apareceu o nome lá que estava lacrado da Viviane. E quem foi o ganhador foi o senhor Benedito. Senhor Benedito. Cesta número 2, o nome premiado foi Marisa, quem ganhou foi o senhor Francisco Félix de Souza. Cesta número 3, uma linda cesta, todas elas são muito bonitas e todas são iguais. Viviane era o nome que devia ser premiado e quem ganhou foi Anderson, da Caixa Econômica Federal. E a de número 4, Graziella, quem ganhou foi o senhor Gilberto Júnior. Estas pessoas receberão um telefonema em casa, porque o telefone das pessoas que fizeram a gentileza de comprar este sorteio aqui ficaram anotados o nome e o telefone das pessoas. Se você quiser alugar, se você quiser um apartamento ou uma sala comercial, ligue para a WTR Empreendimentos 27965776, e fale com o Vanderlei Tenó. Esse nome é complicado, hein? Tanto o WTR também, como o nome do seu Vanderlei Tenó Ruiz. Muito obrigado, seu Vanderlei. Colabore com a gente sempre. Restaurante Cachoeira, de segunda a sexta-feira e todos os sábados, domingos e feriados à sua disposição, servindo aquela comidinha natural, na rua João Cachoeira, 263, Itaim Bibi, São Paulo. Ligue e fale com o Américo, 30 79 75 78. Américo, um abração, Deus te acompanhe na sua caminhada por aí. Viajar para qualquer lugar do mundo, fale com a Trota Mundo. Ligue para Lilian, 11 9831 6972, 11 9831 6972. Esta moça entende muito de viagem. Casa dos Cereais, ali na Serra de Bragança, 519, Tatuapé, telefone 2093. Vende pessoalmente na loja ou através da internet www.casadoscereais.com.br/loja. Você pode fazer o seu pedido que eles entregam. Fale com o Júlio, 20 93 47 45. Falou em supermercado, falou em Davó. Davó Supermercados, servindo a região leste de São Paulo há mais de 30 anos. Supermercados Davó, não é só Davó, é da família toda. Padre Aldo. Caros ouvintes, você que está aí sintonizado no programa Família, Fonte de Amor e Vida, nosso tema hoje é falar da família, esta célula vital na sociedade. E o Rubens aqui, durante o nosso intervalo, pedia para recordar de uma célula, esta parte viva, com suas partes específicas, mas que compõem um corpo vivo. E é disso que nós estamos falando, de um conjunto, as famílias que formam o povo de Deus. E aqui estamos falando, de modo particular, de como sonhamos para uma família ser bem constituída nos valores geradores de vida, de paz, de justiça, de um mundo cristão, de um mundo conforme o coração de Deus. E estamos aqui hoje então com o Fabiano e a Ângela falando deste assunto. Então, de novo a palavra aqui com o Fabiano para a gente ir esclarecendo um pouquinho e construindo aí o nosso tema, sedimentando o nosso tema. Já passamos pela palavra de Deus, pelo catecismo, familiares consórcio, e agora continuemos também na palavra de Deus. Fabiano, vamos lá. Vamos lá, Padre Aldo. A família, ela é uma escola. É essa escola que deve ensinar como as pessoas elas devem se comportar, como elas devem agir em relação a outras pessoas, a outras famílias. Só que infelizmente nós vemos que nos dias de hoje o que acontece é bem diferente. Eu vou ler um trecho da Sagrada Escritura e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre ele.
Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo comichão de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Esse trecho da Bíblia, ele mostra um pouco do que acontece hoje. E olha que isso foi escrito há mais de 2000 anos, né? O que tentam fazer com a família, né? Eles tentam mudar o conceito de família. E muitas famílias estão embarcando no que a sociedade, né? No que os meios de comunicação, que alguns grupos tentam fazer. Eles tentam mudar o conceito de família. E muitas vezes, assim, nós somos levados a acreditar nessas novas formas, nesses novos conceitos, né? Que se distanciam dos planos de Deus, que não são verdadeiras. Nós precisamos dar mais atenção às pessoas, né? Aos sentimentos, principalmente aos sentimentos, que a gente vê muito isso, que as pessoas dão muito mais valor aos bens materiais do que aos sentimentos, né? Uma outra coisa que eu vejo é que, assim, o ser humano, ele é muito curioso. Isso é da natureza humana, ser curioso. Se o ser humano não fosse curioso, nós não teríamos a sociedade que nós temos hoje, né? E por conta disso, a sociedade, ela vê a facilidade em buscar outros prazeres. Quando ela busca esses outros prazeres que a sociedade oferece, muitas vezes ela deixa a nossa doutrina, a doutrina cristã, de lado e passa a acreditar no que falam, no que esses grupos ou outras pessoas falam, e aonde as famílias, as pessoas, elas caem em tentação. Elas se deixam levar por essas paixões, por esses prazeres, né? E isso deixa a família em perigo, né? Isso fragiliza o alicerce da família. E é nesse momento que a família começa a se fragmentar, quando o alicerce dela está fragilizado. E quando isso começa a acontecer, quando a família começa a se fragilizar, a sociedade começa a correr perigo, né? Porque a sociedade, ela é feita de famílias. E como dizia, como nos recorda, né, o Papa São João Paulo II, lá no Miliário seguinte, o tour pela família aos bois. Como pode falar? Quais são os perigos hoje, né? Porque senão a gente fica assim muito distante. É claro que nós já sabemos tantas coisas ruins. Nosso programa não é para falar de coisa ruim, mas de coisas boas. Mas é preciso dizer aqui a um pai, a uma mãe de família, porque nosso programa tem esse objetivo de provocar também conversões nas famílias. E de repente, qual que é o perigo hoje, né? Nós poderíamos elencar tantos, né? Quando nós falávamos no início, né? Porque hoje existe uma crise de autoridade. Quais são os motivos? O que é que pode fragmentar, como você dizia? Isso pode fragilizar o alicerce da família. Mas o que é que pode fragilizar? Quais são os males? Quais são os perigos concretos da vida cotidiana? O que é que pode arruinar o alicerce de uma casa? A casa aqui pensando nos seus moradores, não simplesmente em uma construção. Eu vou lembrar alguns assuntos aqui. Alguns itens que foram falados num dos programas que foi falado aqui, se não me engano, pela Terezinha e o Irineu, que eram os inimigos da família. Então, assim, alguns inimigos. Hoje, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, né? Hoje as pessoas, elas têm o mundo na frente do computador, só que elas têm a liberdade do mundo e as costas para a família. Porque ela está imersa num computador, ou no notebook, ou no tablet, ou no smartphone, e está de costas para a família. Não estou falando que você não tem que ter e não tem que usar. Você tem que usar, mas tem que saber dosar isso. Uma outra coisa que eu vejo é que, assim, às vezes as novelas mostram que as famílias têm que seguir o desejo que elas sentem, né? O casal tá lá, a mulher tá passando por uma dificuldade, o marido tá passando por uma dificuldade, é mais fácil abandonar e buscar felicidade fora. Vejo muito isso acontecer, e as famílias se quebram. E como é que ficam os filhos? Os filhos que vão ser o futuro da sociedade, né? Uma outra coisa que eu vejo, às vezes os casais, as pessoas, os casais não conversam mais. Às vezes os casamentos acabam porque os casais não conversam.
Às vezes um probleminha pequenininho vira uma tempestade porque não existe diálogo nas famílias. Porque o pai chega cansado, tem um problema, ele não fala para a esposa, não fala para os filhos têm um problema, não fala para os pais, a esposa tem um problema, não fala para o marido porque o marido está cansado, e aí vai aumentando, quando você pensa que não, negocinho de nada, enche um copo, transborda e acaba com a família. Pela sua explicação, Fabiano, a impressão que se tem então que problema na família e o não relacionamento bom na conversa, isso me parece até um fermento ruim que num pão que azeda, não é não? Exatamente. Quanto mais deixa de fermentar, depois é provável que coloque no forninho lá para fazer o seu dia a dia e o pão cresça tanto que estufe o fogão, não dá nem para aproveitar o fogão mais. É mais ou menos assim. Não parou, não conversou. Quando o problema era novo, quase sempre fácil de resolver. Depois que ele toma as proporções maiores, até aparece na família quem justifique o lado A, o lado B e o lado C, esquecendo que a família pode ser deteriorada numa brincadeira dessa. Sim, agora, vamos assim nomear, Ângela, não sei se a Ângela quer colaborar neste ponto. Vamos nomear, vamos pensar no álcool, né? Quais são os limites? Eu imagino num pai, uma mãe que tem adolescentes, como é que ela deve administrar o álcool dentro da sua casa? Pode entrar? Como é que ela pode... Qual que linguagem? Veja, a linguagem que é uma coisa... É a passagem da formação, né? Forma-se as crianças também pela linguagem, pelos gestos, né? Mas veja a questão do álcool. Quantos males, quantos flagelos passam hoje, quantos lares passando por situações complicadíssimas. Quais são os limites, né? Que alicerce é esse que é abalado, né? Eu vejo são muitas as problemáticas, como eu já disse, que a gente não pode ficar aqui sendo profetas do mau agouro, mas da boa notícia, né? Mas como eliminar estas coisas, esses mau fermento, como disse o Rubens, do meio das famílias? Tem muitas famílias, padre, isso eu já canso de ver. Eles incentivam as crianças, levando a bebida para dentro de casa, eles incentivam os filhos que aquilo é uma coisa boa, que aquilo é uma coisa legal, ó, tá vendo? Eu vou descansar, vou tomar uma cervejinha. Então aquilo ali ele já dá o exemplo errado para os filhos, porque tem pais que chegam ao absurdo, eu acho um absurdo, de molhar a chupeta na cerveja e dar só para ele experimentar. Quer dizer, já vai dando aquela curiosidade, eu vou matar a curiosidade. Só que aí vem a coisa que eles vão experimentando, e hoje em dia eles estão bebendo cada vez mais cedo. É lamentável, eu acho. Outro dia eu estava no supermercado, eu vi um menino, adolescente, deveria ter uns 12, 13 anos, não mais que isso, com uma garrafa de vodka, fazendo gracinhas na fila lá. Ele disse que tinha 18, né? Porque só pode vender para maiores de 18 anos. Mas isso é a coisa mais simples de se conseguir. E eles, das festinhas deles, são regadas a muito álcool. Então eles começam cada dia a beber, a fumar mais cedo. E isso vem muito do exemplo que ele vê em casa. Então eu acho que os pais têm responsabilidade, sim, nesse aspecto, porque eles simplesmente, é tão bonitinho, meu filho vai na festa, tá no churrasco, ai que bonitinho, tá bebendo uma cerveja. Isso é péssimo. Vamos falar então, Ângela, das responsabilidades. Quais são as responsabilidades? Algumas, né? Não são todas, mas você pode aqui elencar algumas. Quando falamos o futuro da humanidade passa pela família, vemos o tamanho da responsabilidade que nós temos. Quando deixamos de dar o exemplo aos nossos filhos, quando ao invés de falarmos palavras de amor, gritamos, quando ao invés de fazer um afago, um gesto de carinho, empurramos, quando os pais brigam na frente dos filhos, se tratam com indiferença, de maneira rude, o que estamos ensinando aos nossos filhos? Qual o exemplo que eles têm? Imagine o que essa criança irá fazer no futuro, quando ela formar uma família, tanto o menino quanto a menina. Isso porque nem citamos os casos das famílias que sofrem com o problema do alcoolismo, do uso de drogas, por parte dos pais ou dos filhos. É nesse momento que eu deixo a pergunta: será que eles vão querer formar uma família? É nesse momento que voltamos naquilo que já falamos.
Os membros da família devem se ajudar e ajudar aqueles que precisam. Deve ter o olhar de Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza que se as famílias se amassem mais, conversassem mais, ficassem mais tempo juntas, haveria muito menos tristeza, menos pessoas solitárias, menos violência, e a nossa sociedade teria uma possibilidade de ser um pouco melhor. Tudo o que falamos até agora é sempre um conceito de família, pai, mãe e filhos. E vocês devem estar se perguntando, mas e as pessoas que não têm uma família com essa composição? O que devemos ajudá-las? O que fazer? Nós, cristãos, e como família que somos, porque temos o mesmo Pai, que também é o Pai de Jesus Cristo, temos que acolher essas pessoas, temos que demonstrar o amor que Jesus nos ensinou. Precisamos amar. Tenho certeza que se no mundo de hoje se tivesse mais amor, as famílias tivessem mais amor em tudo que faz, o mundo seria diferente. Lembre-se, a família é uma célula viva que pode transformar o mundo. Caros ouvintes, este então é o propósito deste programa. É ajudar, colaborar, despertar as consciências, despertar toda a família, pais, mães, filhos, não importa, como disse Ângela, se você não tem esta composição. Mas hoje nós celebramos no domingo passado, no 5º domingo da Quaresma, a família de Lázaro. Era Lázaro, Marta e Maria. De repente a sua família se compõe desta forma. Para você também, esses valores também servem. Nós vamos agora, mais uma vez, para a nossa reflexão e aliviar. Sei que o tema pode ser pesado, mas não podemos nos omitir de tamanha a necessidade hoje. Agora vamos ouvir a música Família é Dom de Partilha, do Antônio Cardoso. Eu peço a Deus Pai pela família, pela casa e pelo pão a partilhar, para que o ódio não destrua o nosso amor, para que as brigas não consumam o nosso lar. Eu peço pela vida dos meus filhos e peço pelos filhos de outros pais. Se vivemos todos nesse universo, a gente tem que partilhar a paz. E Deus assim sonhou, e Deus se fez família, e desde então a vida se tornou partilha. E Deus assim sonhou, e Deus se fez família, e desde então a vida se tornou partilha. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Ponte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. 15 horas 45 minutos em São Paulo. 15 horas 45 minutos em São Paulo. Meu amigo, continue ligando, 3932-1600, 3932-1600. A Aida vai anotar o seu nome, vai anotar o seu telefone e daqui a pouco nós vamos ter o sorteio de um lindo livro cujo tema é Um Mês em Oração pela Família. Um mês em oração pela família. Carlos está elogiando hoje, diz que teve uma procissão muito bonita, na procissão de Ramos lá na Vila Souza, onde o Padre Aldo depara, muito bonito. Ele está elogiando a plantação das romãs e também dizendo que a procissão foi muito bonita. Carlos, quando a gente participa de alguma coisa com amor, realmente ela fica bonita, não tem por onde fugir. A Mauri Marcondes, ouvinte assíduo, o fone dele está por aqui, e a Joana Batista, pede oração para Joana Batista.
Esse pessoal vai participar do nosso sorteio. Liliane Teixeira, essa eu conheço, viu? Liliane Teixeira, oração pela família. Filha, vai ser feita uma oração pelo padre Pedro Padre Aldo daqui a pouco. Olha, você não estava escalada para ligar, não. Maria Estela pede oração por ela e família, Maria Estela. A Neuraci do Mandaqui, parabéns a todos pelo programa, muito bonito, continue ligando. Maria de Lourdes de Camargo, gosta muito do tema família, está pedindo para a gente também, ao final, oração. Célio, oração por toda a família, parabéns ao lindo programa. Feliz Páscoa a todos. Raimundo Soares gosta muito, muito do programa. E uma senhora que ligou aqui, o Paulinho também, parabéns a todos. Paulinho, obrigado, hein? Continue ligando para a gente, que a gente está aqui à vossa disposição. Dona Gilmar Novelli, é dona porque tem a foto dela aqui. Feliz Páscoa ao Padre Manzato. Final do telefone dela é 7851. Dona Gilmar, o problema é o seguinte, esse programa é do Padre Manzato, foi antes do nosso. Parabéns, é um lindo programa, ouça sempre, por favor. E tem alguém pedindo orações, tá? Por Jaqueline, Diego e Dona Maria. Final do telefone é 3991. Um abraço a todos. Meu amigo, se você quiser alugar uma repartição para a sua moradia ou para a sua casa comercial, procure Vanderlei Tenor Ruiz. Vanderlei Tenor Ruiz, WTR Empreendimentos. Telefone 2796-5776, 2796-5776, e fale com o Vanderlei Tenor Ruiz. Restaurante Cachoeira, ali na rua João Cachoeira 263, no Itaim. Comidas de primeira qualidade. Comida de primeira qualidade. Fale com o nosso amigo Américo, 3079-7578. Se quiser viajar para qualquer lugar do mundo, fale com a Lília, da Trota Mundo, telefone 1198-3169-762, 1198-3169-762. Casa dos Cereais, tudo o que há de melhor em cereais. Rua Serra de Bragança, 519, Tatuapé, telefone 2093-4745. Família que nos prestigia, família Davó, Supermercados Davó, servindo a região leste de São Paulo há mais de 30 anos. Davó, Supermercados, não é só da avó, é da família inteira. Padre Aldo. Caros ouvintes, então, nesta tarde, estamos aqui com este programa falando da família como célula viva, a célula que compõe a sociedade justa, uma sociedade voltada para o bem. Estamos aqui com o Fabiano e a Ângela, faz parte aqui do nosso grupo de casais amigos, que nos ajuda, na verdade eles produzem, eles organizam, né? E a gente um pouco orienta, mas o trabalho dura com eles, com os casais, né? O padre tem 1000 coisas e também esse programa, mas com a ajuda deles. Então estamos aqui falando desse tema precioso. E vamos agora, Fabiano, como é que nós falamos no bloco anterior daquelas situações periclitantes, né? Daquelas situações amargas que podem abalar, que podem trazer situações complicadas para uma família. Agora vamos falar de coisas, eu diria, mais positivas, né? Positivas no sentido de como ajudar, de como fortalecer, de como alavancar as famílias para que elas se tornem células vivas, células que compõem um corpo, que estão em harmonia com o corpo, que são vitais para o corpo. Vamos lá. Amar a família significa saber enfatizar os seus valores, promovendo esses valores sempre. Significa descobrir os perigos e os males que a ameaçam, para a gente poder superar esses problemas, esses males, esses perigos. Amar a família significa se empenhar em criar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. E para completar, forma eminente de amor à família cristã de hoje, muitas vezes tentada por coisas do cotidiano e angustiada por crescentes dificuldades. É dar novamente razões de confiança para essas famílias, nas riquezas que vêm da natureza, da graça e na missão que Deus nos confiou.
é necessário que sigamos e nos façamos a imagem e semelhança de Cristo. É preciso que tenhamos a certeza que para construir uma sociedade justa e fraterna, nós temos que começar a aplicar esses valores dentro da nossa própria casa. Basta para isso ver as coisas com os olhos de Deus, como a Ângela falou há pouco, né? Ensinar os nossos filhos o que é a caridade, mostrar para eles o amor e que o egoísmo não leva a nada. Ensinar que a gente deve ter piedade, deve ter paciência, deve ter esperança, e assim poderemos colaborar como sendo uma célula, né? Formando uma família que é uma célula, né? Que forma o todo dessa sociedade e que faz diferença na sua vida e na vida das outras pessoas. Nós vamos já concluindo o nosso programa e nós queremos ainda dentro desse tema, antes de acho que não dá tempo mais para uma próxima música, mas nós queremos dar algumas conclusões sobre esse tema e nós queremos, quem sabe, fazer um pequenino resumo, né, desta tarde de hoje, pensando em uma família. Claro que nós temos sempre o ideal de família à nossa frente, mas nós gostaríamos de pedir para que o casal resumisse assim em poucas palavras, pensar na família hoje enquanto célula da sociedade. Qual que é o significado? Como é que ela deve se comportar? O que é que ela deve buscar? O que é que ela deve almejar? Então, dentro dessa perspectiva, como é que a gente pode resumir o programa hoje? Como é que a gente pode dizer para os nossos ouvintes: olha, um princípio básico é este. Eu, como pai, como mãe de família, este valor é primordial. Isto é irredutível, não pode ser tirado da nossa convivência cotidiana. Uma palavra, padre, é o amor. Como é que esse amor é expresso, né? Porque o amor ele pode ser muito amplo, né? A gente ama o cachorrinho, ama algum bichinho de estimação. Como é que isso é expresso, né? Para que uma casa, uma família seja bem alicerçada, para que o flagelo da separação, da discórdia, da destruição se advenha àquela família. Como é que isto é expresso na vida cotidiana? Uma coisa que eu vejo dentro da nossa casa é: você tem que se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro. A gente pensa em si mesmo, a gente não tenta ajudar. Dentro da minha casa, da minha família, quando eu falo da minha família, eu não estou falando da Ângela e da Ana Clara. Da minha família, mãe, meus irmãos. A gente teve um problema, né, com um dos nossos membros, onde essa pessoa teve um problema de alcoolismo. Só que meu pai nunca colocou bebida alcoólica em casa, nunca nos incentivou a beber, e a gente teve esse problema. Então, minha família, mãe, meus irmãos, a gente teve um problema, né, com um dos nossos membros, onde essa pessoa teve um problema de alcoolismo. Só que meu pai nunca colocou bebida alcoólica em casa, nunca nos incentivou a beber, e a gente teve esse problema. Então, nesse momento, eu, minha esposa, outras pessoas se colocaram na posição desse membro da nossa família e nós pudemos ajudá-lo. Hoje ele está bem, muito bem, não tem mais problema com álcool, mas isso, né, ele colocou as mais importantes, né, amar o outro como a si mesmo. Ângela, como é que a gente pode hoje deixar como mensagem final para os nossos ouvintes uma família que é uma célula viva, uma célula com saúde, exuberante, exemplo, referência para os outros, né? Jesus Cristo diz: vós sois a luz no mundo, né? Nós viemos a este mundo e os batizados são colocados nesse mundo para fazer a diferença. Nós devemos ter este santo atrevimento, né? Como é que a gente pode ser uma célula viva, uma referência produtiva e propositiva para este mundo? Padre Aldo, assim, que a gente sempre conversa, sempre fala sobre isso. Eu acredito que para ter uma família assim, sempre com tudo em cima, né? Com sempre tudo certo, acho que a primeira coisa tem que saber ensinar a ser temente a Deus. Portanto, a vida espiritual como um substrato. Como sempre.
ela que nos dá o alicerce para as outras coisas. Se a pessoa é uma pessoa que não vai à igreja, que não faz uma oração, que não ensina para um filho a fazer uma oração, ela é uma pessoa, ela tem uma fraqueza. Acho que se ela quiser ser forte mesmo, em primeiro lugar ela tem que ser temente a Deus. Portanto, cuidar da parte transcendental, né? Isso é porque esses elementos que você disse aí são, claro, importantes, né? A gente tem uma fé, tem um segmento, faz parte a igreja. Agora, é este substrato, né? Formar o transcendental, né? Cuidar da parte espiritual, cuidar dos valores, quer dizer, tudo converge para Deus, né? Uma coisa puxa a outra, tudo converge para Deus, é isso, é fazer tudo com amor para que tudo se converja e que essa conversão seja feita para que tudo dê certo. Ok, nós temos agora, nós voltaremos, temos um minutinho ainda, mas o Rubens tem algumas mensagens, o sorteio do livro, para a gente rezar juntos e dar a bênção. São 15 horas e 57 minutos, nosso programa está chegando ao fim, com a graça de Deus muito bem sucedido hoje, muito boa. As participações foram inúmeras e nós ficamos contentes. Maria José de Osasco está pedindo oração pela família. De Pirituba liga para a gente a Sueli Altem da Silveira, está amando o programa, pede orações pela família, inclusive pelo senhor Clemente. Nós vamos colocar, inclusive, essas mais duas aqui agora, para fazer o sorteio. Padre Aldo, retira um daqui do monte para a gente, por favor, para o senhor saber quem foi, tá? Por favor, puxa para cá. Ali, já deu. Pronto, o final do telefone é 9036, Neuraci, do Mandaqui. Muito obrigado, Neuraci do Mandaqui, parabéns a todos, muito obrigado pela sua ligação. A pessoa que presenteou o livro aqui, que é o nosso casal, vai ligar para você que tem o vosso telefone e nós enviaremos via correio. Um abraço, obrigado. Caros ouvintes, veja, a partir do que nós apresentamos nesta tarde, nós terminamos dizendo que um dos elementos para fundamentar, para alimentar a célula, para que ela se torne viva, atuante, com saúde na sociedade, é que a família cuide da sua espiritualidade, da sua fé. E nós iniciamos hoje, na nossa igreja, um caminho muito poderoso para o alimento da fé. Nesta Semana Santa, você que está nos ouvindo, quem sabe afastado da igreja, por algum motivo, por algum desânimo, ou você mesmo que está na igreja, muitas vezes nós nos acostumamos a ir à igreja, mas é preciso que a gente beba verdadeiramente deste alimento. Então nós iniciamos hoje, você que não foi ainda nesta manhã, na procissão de Ramos e na Santa Missa, tem à tarde, certamente aí na sua paróquia, você pode participar. E depois lá o Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, com a missa da instituição da Eucaristia, o lava-pés, depois na sexta, com a adoração da cruz, a leitura da paixão, a grande leitura de São João. Depois no sábado, muitas vezes a gente vai na procissão do enterro e esquece do sábado, que é o conteúdo essencial, eu diria principal, viver a grande vitória de Jesus Cristo, as grandes narrativas. Então a igreja, de um modo muito sábio na sua liturgia, vai apresentando todos os passos da história da salvação, todos os passos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, importante aquela missa longa, bela, com a bênção do fogo, a renovação das promessas batismais. Então, não perca. E depois o domingo da ressurreição, que no próximo domingo nós também teremos aqui um programa especial de Páscoa. Estaremos aqui com a Cris e o Eric falando sobre o homem novo, aquele que é capaz de deixar o fermento da maldade e olha para Cristo, Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Contamos com a sua audiência no próximo domingo para este programa de Páscoa gravado, mas que está muito especial. O Rubens até recordava alguns dias atrás. Queremos ainda mandar um grande abraço para Cecília do Imirim, pede pela paz do mundo e pede por todos. Quero também um abraço para o Aldrin, lá da Vila Souza, e também Arminda, a dona Arminda lá da Moca. Grande abraço, Deus abençoe e uma Santa Páscoa.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa a todos. Uma boa Semana Santa. Rezemos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação: Padre Aldo Lima e casais amigos.